Salve, salve galerinha do canal, aqui é o professor Rogério Silva do canal História para Todos. Seguimos aqui na formação da nossa playlist, da nossa sequência de aulas para o concurso do Sargento do Exército. Essa aula também serve para os conteúdos do Enem. Vamos estudar a República Populista, o período entre ditaduras. Por que nós chamamos esse momento de República Populista? Porque vai ser nesse intervalo de 1945 a 1964 que nós teremos vários presidentes com atitudes populistas, inclusive aquele que inaugurou essa forma de fazer política na década de 30. Ele volta aqui. Quem é ele? Getúlio Dornelles Vargas, ok? Então teremos uma sequência de vários presidentes que nós vamos estudar. O governo Dutra, o segundo governo Vargas, o Juscelino Kubitschek, o JK e a dupla Janjan, Jânio Quadros e João Goulart, que era apelidado de Jango. Esse período aparece em prova também, anjinhos, como período entre ditaduras. Por quê? Porque aqui nós temos em 45 a ditadura de Vargas, o Estado Novo, e aqui nós temos o início da ditadura civil-militar em 64. Então, tanto República Populista como período entre ditaduras pode aparecer na sua prova. Aqui você vê Getúlio Vargas com seu amiguinho Eurico Gaspar Dutra. Graças ao apoio de Vargas, o Dutra foi eleito presidente. É o período da redemocratização aqui na década de 40. Então, é isso que você tem que ter na sua cabecinha, tá, gente? Nesse contexto, nós temos aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5 presidentes. Foram momentos extremamente tumultuados da história do Brasil, onde um presidente se suicidou, outro renunciou, outro sofreu um golpe militar civil. Então, aqui desses 5, apenas 2 iniciaram e terminaram o governo, tudo direitinho, tudo dentro das normas constitucionais e democráticas. Guarda essa informação aí, período tumultuado. Então, nós temos aqui o presidente Eurico Gaspar Dutra governando de 1946 a 1951. A atuação econômica, ele tem uma atuação econômica totalmente diferente do que pensava Getúlio Vargas. Ele vai trair, teoricamente, o Getúlio Vargas quanto a essa questão de políticas econômicas. Enquanto Vargas ele era nacionalista, o governo Dutra ele vai ser contra essa prática. Ele vai ser contra a intervenção do Estado na economia. Ele quer que a economia ande por si só, ou seja, ele era defensor dos postulados liberais, o liberalismo econômico, facilitando inclusive uma política econômica de importações. Então, o capital estrangeiro ele vai chegar muito mais fácil do que no Estado Novo. E isso, gente, vai promover um certo desenvolvimento. Só que esse desenvolvimento ele vai ser para uma minoria dos setores sociais do Brasil. E esse crescimento ele vai ser muito volátil, ele vai ser muito fraco, ele não vai ser duradouro, o que nós chamamos na economia de voo de galinha. Como voo de galinha? Há uma melhoria na economia, logo depois cai, porque a galinha de fato não voa, né? Ah, você lá voa 3 segundos, igual a nossa economia. A nossa economia melhora 3, 5 anos e depois fica em decadência 5, 15, 20 anos. Melhora novamente 5 anos, fica em decadência mais 20 anos. Não é um voo de águia, onde a águia ela consegue ficar muito mais tempo lá no ar de forma estável. Então a nossa economia historicamente tem esse voo de galinha. Ele vai conseguir isso com praticamente o congelamento do salário dos trabalhadores brasileiros.
Não chega a ser um congelamento total, gente, mas o salário do brasileiro não acompanha a inflação. Se um ano a inflação é 30%, o salário aumenta 5%. Se o outro ano a inflação é 50%, o salário do trabalhador aumenta 10%. Então sempre estará defasado. Isso acontece às vezes no nosso período atual. Então no governo Dutra, perdão, nós temos aqui o plano SALT, né? Um importante plano para tentar solucionar os problemas econômicos do Brasil, né? O objetivo principal do plano era promover o desenvolvimento nesses setores da sigla aí: saúde, alimentação, transporte e energia. O destaque para esse plano porque foi a primeira vez, gente, que houve um planejamento estatal, um planejamento assim muito mais para o lado científico, né, para o lado de levantamento de dados, para poder ver os grandes gargalos da sociedade brasileira, né, gente, da economia brasileira. E isso vai ser feito posteriormente de forma muito mais certeira lá no governo JK, né? No entanto, o plano enfrentou muitos desafios, né? Como sempre, a resistência dos parlamentares, a elevação aos gastos públicos e a falta de coordenação para ele ser desenvolvido. Mesmo assim, teve uma pequena contribuição aí para o crescimento anual do Brasil, né? Entre 6 e 8% melhorou aí um pouquinho o PIB. Lembrando, o PIB, Produto Interno Bruto, a somatória de todas as riquezas que uma determinada região produz. Mas isso não quer dizer que houve a melhoria da vida, do trabalho para a população, para o povo brasileiro, porque historicamente nós temos a concentração de renda. Então aumentou o custo de vida nas grandes cidades e aumentou as disparidades regionais. Aqui é um termo que a gente usa muito na geografia. Cadê o mouse? Mouse, cadê você? Tá aqui. Disparidades regionais. O sul e o sudeste mais ricos, o norte e o nordeste mais pobres. Ok? Aqui o Dutra, né, entre os militares britânicos e norte-americanos, lá no contexto da Segunda Guerra Mundial, né, ficou parceiro dos Estados Unidos. E aqui ele manteve isso, tá? Então nós temos aqui a redemocratização no Brasil. O Vargas permitiu a organização da Assembleia Nacional Constituinte, né? Surgiram vários partidos políticos, partidos antigos ressurgiram. Então nós temos como destaque aí o PSD e a UDN. Outra característica da Constituição é o sufrágio direto. O voto obrigatório fica excluídos os analfabetos, os militares, mulheres e mulheres maiores de 18 anos poderiam votar. Garantia do direito de greve, no entanto, sempre condicionado ao julgamento da Justiça do Trabalho, o que representa na prática o quê? A limitação do direito de greve. Outros pontos aqui da Constituição: o comparecimento compulsório dos ministros toda vez que o Congresso chamá-los. Previu a formação de CPIs, Comissões Parlamentares de Inquérito. O que são CPIs, gente? Quando os políticos começam a investigar algum tipo de crime. Geralmente não dá em nada, geralmente isso não leva à cadeia, né? Ninguém é levado à cadeia quando ocorre a conclusão dos trabalhos. A nomeação dos ministros não acarretaria a perda dos mandatos legislativos que exercessem. Até hoje é assim, tá, gente? Você é um deputado, né? Agora aqui, você foi eleito como um deputado federal. Você é deputado, você foi escolhido pelo povo. Só que aí o presidente da República falou: olha aqui, ó, você vai ser agora, Rogério, ministro da Educação. Beleza? Imagina o Rogério, ministro da Educação. O Rogério ia dizer o seguinte: nós teremos aula somente de terça a quinta. Eita, Rogério, tu não entende nada de educação. Demitido. Rogério é demitido do Ministério da Educação. Ele volta para assumir o cargo dele de deputado, porque ele foi eleito pelo povo. Quem perde aqui foi o suplente, né? O suplente
que assumiu aqui o cargo de deputado, como se fosse um reserva, quando o Rogério foi ser ministro da Educação. É isso. O mandato de presidente agora será de 5 anos. O governo Dutra, assim como outros governos pós-década de 40, estará aqui inserido no contexto da Guerra Fria. E o Dutra vai fazer a opção de se alinhar aos Estados Unidos. Automaticamente vai romper com a União Soviética e vai perseguir aqui no Brasil os grupos comunistas. Então, cassação dos deputados e dos mandatos da galera do Partido Comunista Brasileiro. Aqui, o TIAR, né, e a OEA é a aproximação com os Estados Unidos. Vários acordos de cooperação econômica serão feitos com os Estados Unidos. Então, dentro dessa influência da Guerra Fria, capitalista. Aqui o Dutra, o presidente dos Estados Unidos, parceiros puxando o saco um do outro, Best Friends. Quem vai voltar? Bota o retrato do velho outra vez. Bota o retrato do velho no outro lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Essa era a música de campanha. Getúlio Vargas vai ser eleito pela primeira vez eleito democraticamente pelo voto secreto. Então aí nós já estamos na década de 50. Vargas não sabia muito governar dentro da democracia, mas ele vai tentar, vai enfrentar, logicamente, grandes dificuldades. Qual eram as prioridades do governo Vargas? Organizar a economia que o Dutra tinha bagunçado. Lembrando, primeiramente houve-se uma melhoria da economia, só que depois ela foi caindo, parece o Vasco, na tabela do campeonato. Sempre o Vasco começa bem no campeonato, depois ele vai caindo, né? Então a economia do Brasil vai dar sinais de fraqueza aí. Alto custo de vida e alta da inflação. Vargas queria também melhorar o sistema de saúde e também a vida do campo. Não conseguiu. Enfatizou, como sempre, a importância da educação. Continuou com a sua política nacionalista, pressionado por empresas estrangeiras que queriam explorar o petróleo e também os Estados Unidos. Então Vargas sempre pensou nessa indústria de base. Lá no Estado Novo, nós já vimos isso, ele criou a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, e a Companhia Vale do Rio Doce. Isso lá no passado do que nós estamos estudando. Aqui na década de 50 será criado a Petrobras. Então aqui Vargas sujando sua mão de petróleo. O Lula uma vez fez a mesma foto aí, tentando reproduzir Vargas. Companheiro, a Petrobras é nossa. Aqui nós temos alguns fatos e acontecimentos, né? Existia um grupo que estavam com Vargas, mas existia um grupo extremamente conservador que não apoiava a política econômica varguista. Grupo que apoiava o Vargas era o grupo de trabalhadores, por um certo momento, e o movimento estudantil, principalmente a UNE, apoiou União Nacional dos Estudantes. Deixa eu colocar aqui. Muitos alunos não sabem o que é a UNE. Isso é uma vergonha. É o principal movimento estudantil da história do Brasil. Até hoje é atuante por aí. União Nacional dos Estudantes, apoiaram Vargas no desenvolvimento dessa campanha. O petróleo é nosso. As empresas internacionais chegavam com Vargas dizendo que queriam explorar o petróleo, que o Brasil não tinha tecnologia para explorar o petróleo. O brasileiro sempre vai dar um jeito, Vargas dizia, nem que seja com canudinho, durex, arame recuzido, nós vamos fazer uma engenhoca e vamos tirar esse petróleo. E foi isso que aconteceu. Então os Estados Unidos ficaram extremamente chateados com Vargas aqui, tá? Aqui foi criado a CGT, Comando Geral dos Trabalhadores, um dos grupos sindicais mais fortes do Brasil até hoje, e aqui ele nomeou o Vargas João Goulart como ministro do Trabalho. João Goulart, sempre dentro dessa política populista, aumentava o salário mínimo quase todo dia, podemos assim exagerar, né? Só que isso não resultava em nada, porque a inflação
sempre era mais alta. João Goulart, gaúcho, filho político de Vargas, já já ele reaparece aqui na nossa história. Então tá aí do lado esquerdo, segurando o microfone, o João Goulart, que depois vai ser vice-presidente e depois chegará à presidência do Brasil. Já adiantando para vocês, foi ele que sofreu o golpe civil-militar. Então tá aqui. Eisenhower, dos Estados Unidos, ficou magoado com Vargas, porque Vargas não queria abrir o Brasil para os Estados Unidos. E aí ele cancelou o acordo de desenvolvimento entre Brasil e Estados Unidos e o Vargas mandou ele se fumar. Né? Ei, norte-americano, vai te lascar. Quem manda aqui é nós. Como a vida do povo brasileiro estava extremamente difícil, com inflação, com desemprego, aí você já vê na década de 50 algumas greves e manifestações. Só que Vargas não conseguia fazer muita coisa, não conseguia aprovar os seus projetos, não conseguia muito continuar a sua política nacionalista. Com muita luta ele conseguiu ali criar a Petrobras, mas foi somente isso que ele conseguiu fazer de forma significativa. Por quê? Porque ele não tinha maioria no Congresso, porque aqui não é mais Estado Novo. Antigamente ele resolveria tudo isso na bala. Inclusive a bala vai aparecer agora há pouco aqui, daqui a pouco, né? Então Vargas não conseguiu desenvolver direito o seu trabalho e suas tarefas. E tinha o jornalista que vivia falando mal dele no jornal Tribuna da Imprensa. Tá aqui, olha. Renuncia à presidência para salvar a República. Carlos Lacerda dizia que o governo Vargas estava envolvido em um mar de lamas da corrupção. Tá? E aí o que aconteceu com o Carlos Lacerda? Adivinha? Olha aqui, Lacerda sofreu um atentado. Né? Lacerda acusava o governo Vargas de ser um governo extremamente corrupto e de ser o quê? Comunista, tá ok? Né? Então, o Vargas comunista, cara. Impressionante esse discurso. O mesmo discurso que Vargas usou lá em 1937 para dar o plano, o golpe, né? Criou ali o plano Cohen. Então nós não sabemos direito, gente, mas alguém tentou matar o Lacerda, né? Existem algumas teses aí que foi o segurança de Vargas, a mando do filho, que mandou matar o Carlos Lacerda. Só que o bagulho não deu certo, quem morreu foi o parceiro dele, que estava do lado dele, o major da aeronáutica Rubens Vaz. E aí pegou um tiro, como diz a minha mãe, no dedo mindinho. Só que ele mandou engessar aqui até o joelho, né? Para fazer aquela capa, para fazer aquela mídia, para aparecer como uma grande, grande vítima do atentado. Realmente ele sofreu o atentado, né, gente? E aí a coisa ficou feia para o lado de Vargas. Qual foi a saída? Vargas dizia que ele só sairia morto do catete. Vargas se suicidou. Foi a última jogada política de Vargas. Ele não queria o DN no poder. Ele não queria Carlos Lacerda nem os militares do poder. E Vargas sabia que a única forma, naquele momento, de evitar isso seria uma comoção nacional, seria a construção de um mito político, seria a construção de um mártir. Eu morri em nome do povo. E foi justamente isso que aconteceu, né? Carlos Lacerda teve que abandonar o Brasil, a tribuna da imprensa foi incendiada e os militares não assumiram o poder aqui em 54. Então deu certo o plano de Vargas. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil, lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, a infâmia, a calúnia não abateram o meu ânimo. Claro que abateram, né, gente? Aqui ele tá com o papo furado. Se ele não tivesse abatido, ele não teria se suicidado. Eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente, dou o primeiro passo no caminho da eternidade.
e saio da vida para entrar na história. E ele entrou na história, gente. Me fale da cidade que vocês estão assistindo essa aula aí, se não tem uma avenida, uma praça, uma escola, algum monumento em referência a Getúlio Vargas. Sempre tem, gente. Sempre tem. Até mesmo em São Paulo. Tá bom? Que São Paulo não gostava, a galera de São Paulo não gostava muito de Vargas. Mas temos ali alguns monumentos, algumas avenidas em homenagem a Getúlio Vargas. Então o Getúlio dá um tiro no meio do seu peito. E aí, muito tumulto, né? Quem assume o Café Filho, ocorre eleições. Quem serão os vitoriosos nas eleições? O JK, e olha quem aparece aqui, o João Goulart. Meu Deus, João Goulart, comunista, tá ok? Filho político de Vargas, getulista, não queria que o João Goulart assumisse a presidência junto com o JK. Então esse cara aqui, o Carlos Luz, ele queria dar um golpe juntamente com militares e uma parte da elite brasileira. Não queria que JK assumisse a presidência. Foi quando o general Henrique Teixeira Lott deu um contragolpe, né? Deram um jeito, tiraram o Carlos Luz do poder e botaram o Nereu Ramos. O Nereu Ramos, o presidente do Senado, era simpático ao JK. E aí JK assumiu a presidência do Brasil. Então aqui, gente, em menos de 2 anos, o Brasil teve 3 presidentes. Olha que loucura isso aqui. 3 presidentes. Café Filho, Carlos Luz, Nereu Ramos, até o presidente definitivo a assumir, o Juscelino Kubitschek. Isso aqui já veio em prova na ESA, tá, gente? Na prova do Exército, isso aqui de vez em quando aparece. SpaceX e tudo mais. Ocorreu um golpe preventivo, o único que foi democrático. O único golpe, gente, que foi saudável para a história política brasileira foi esse. Henrique Teixeira Lott, general que foi contra a ideia de não deixar o JK assumir a presidência. Ele organizou um contragolpe em novembro de 55. Gente boa, como eu sempre falo. No meio de qualquer grupo social tem os pilantras. No exército, na marinha, tem professor, tem aluno, né? E aqui esse cara não era assim. Ele era gente boa, apoiava a democracia, apoiava a legalidade. JK venceu as eleições juntamente com o Jango e deveriam assumir. E assim aconteceu. Então aqui nós chegamos no governo de Juscelino Kubitschek, 1956 a 1961. O governo JK com certeza ficou marcado pela construção de Brasília. Então tá aqui é o púlpito gigante, onde aqui as pessoas sobem, né, nesse púlpito, né, onde é passada a faixa de presidente. O governo JK, gente, ele foi o que desenvolveu um grandioso plano, estipulou crescimentos para o Brasil, aqueles pontos de estrangulamentos que nós já vimos lá no governo Dutra, né? Saúde, alimentação, transporte, energia, foram trazidos para cá. Então esses eram os principais problemas do Brasil? Sim. Então vamos melhorar? Vamos. Vamos estipular metas, né? Vamos supor. Depois eu vou mostrar um gráfico aqui dando exemplos, apenas exemplos, né? Vamos melhorar a saúde em 40%. Vamos melhorar a alimentação em 30%. Vamos melhorar o transporte em 50%. Aí vocês vão ver que alguns desses setores melhoraram sim, tá? Mas tudo baseado numa política de abertura ao capital estrangeiro, né? Dependência da tecnologia estrangeira, da indústria estrangeira, elaborado com base em estudos e diagnóstico por diversas comissões. Diversos estudiosos, especialistas em cada área fizeram esse levantamento. Os estudos indicavam a necessidade de eliminar os pontos de estrangulamento da economia. A falta de planejamento seria a causa dos constantes desequilíbrios do balanço de pagamento. Então foi feito um planejamento e foi feito uma escolha, né? Falar no governo JK é falar nessas frases aqui, nessas palavras, né?
anos dourados para o JK, o Brasil estava muito bem, o Brasil estava lindo, maravilhoso, crescendo, se desenvolvendo dentro de uma ordem. Graças ao plano de metas, o Brasil iria se desenvolver como se fosse 50 anos, só que dentro de 5. 50 anos em 5, porque o mandato de presidente era de 5 anos. Então seria muita prosperidade, muito crescimento, só alegria. Muita alegria, gente, é como cantava as músicas da Bossa Nova. O JK era conhecido como presidente bossa novista. É só tu lembrar do Tom Jobim, Garota de Ipanema. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Para o Tom Jobim e sua galera, que moravam na zona sul do Rio de Janeiro, muito endinheirados da alta burguesia brasileira, o Brasil estava lindo e maravilhoso, assim como o JK. Agora, para a galera do norte, do centro-oeste, do nordeste, não era bem assim. Existiam muitas desigualdades sociais e houve o aumento da dívida externa. O Brasil se desenvolveu de forma pensa, de forma concentrada, né? Na região sudeste e na região sul. Então tá aqui, gente, o plano de metas, como já falei para vocês, industrialização, energia, alimentação, transporte e educação. Tá aqui, ó. Ideologia do pós-Segunda Guerra, benefício do desenvolvimento econômico. Essa ideologia era propagada pelos Estados Unidos, né? Que o modelo a ser seguido seria o modelo deles, o modelo da Inglaterra, da França, da Alemanha, dos Estados Unidos, do Japão, que são potências industrializadas. Então, mais ou menos isso, né? Se você for um país industrializado, você vai ser um país rico, de paz, de crescimento econômico. A gente observou que na prática nem sempre foi assim, né, gente? Então, essa década de 50 era uma época de muito otimismo, né, para os países ocidentais. E esse otimismo chegou aqui com o presidente JK. Aí você vê ele à direita, né, o presidente mais lindo da história do Brasil, como algumas mulheres falavam naquele momento, é o padrão de beleza daquele momento. Ele foi um dos poucos presidentes que entrou no poder muito querido e saiu também muito querido. Eles e seus assessores e ministros buscaram copiar o modelo norte-americano, né? Então, não sei o que, é que acontece aqui no Brasil, gente, que nós temos essa. Algumas pessoas amam os Estados Unidos, adoram os Estados Unidos. Ah, eu quero levar meu filho para Disney. Tá aí, sendo humilhado na imigração norte-americana. Isso é engendrado na nossa cabeça, gente, desde a década de 50. Tem doido aí que anda com adesivo da bandeira do Brasil e dos Estados Unidos lado a lado, né? Você vai numa loja de departamentos, na C&A, na Riachuelo, na Renner, um monte de roupa com frases em inglês. É essa paixão pelos Estados Unidos, né? As marcas, a Nike, a Adidas, dominam o mercado consumidor, né? Então, é uma cópia da cultura norte-americana, né? Tem gente que usa boné em ambiente fechado à noite, porque é a forma de se vestir do norte-americano. Então, isso era colocado aqui no governo JK, né? O modelo a ser seguido, os Estados Unidos. É um erro muito grave, tá, gente? Os Estados Unidos têm sua economia, sua história, seu território, sua cultura totalmente diferente do brasileiro. Então não dá para você copiar simplesmente. Foi criado aqui a SUDENE, né? As superintendências serão muito comuns desse momento, né? Superintendência de Desenvolvimento Econômico do Nordeste. Então nós observamos que essas superintendências vão ser criadas, gente, a Sudesul, a Sudeco, depois a Sudan, que foi muito roubada, né? Foi muita corrupção na Sudan, onde o empresário ele chega aqui, pega um dinheiro emprestado com juros muito baixos, investe no seu negócio e aí o seu negócio cresce, isso gera emprego, gera renda, gera impostos para a sua cidade, para o seu município, para o seu estado, e aí isso promove o desenvolvimento econômico e social. Só que isso na teoria, né, gente? Na prática, infelizmente, é bem diferente. Muitos mega empresários pegam esse dinheiro e depois de um ano alegam a falência e o dinheiro some. Aqui o JK todo bonitão das tapiocas, ao fundo Brasília, né?
o modelo a ser seguido. Como nós podemos nos tornar uma grande nação, um país de primeiro mundo, se tivermos democracia, liberdade de imprensa, se formos um país urbanizado. Aqui você vai ver um grande fluxo migratório, você estuda isso na geografia, né? Dos nordestinos para o sudeste. Então, as grandes cidades litorâneas do Brasil, as capitais, serão transformadas em cidades urbanas. Enquanto isso, o sistema do campo vai ser totalmente desorganizado. Então, historicamente, você observa que isso aqui foi um grande erro. Industrialização. O Brasil deveria se industrializar para ontem. Ah, mas nós não temos tecnologia, então vamos importar. E o Brasil foi invadido pelos produtos internacionais de tecnologia, pela indústria automobilística, pela indústria de motores, pela indústria de pneus, tudo que você possa imaginar. E até hoje é assim. A gente tem que pagar R$ 1.000 em um pneu mequetrefe vagabundo. O Brasil parou nesse processo de industrialização e tudo começou aqui, né? Quais são os obstáculos do Brasil? Segundo o governo JK, terras improdutivas, o analfabetismo que era muito alto aqui, não lembro quanto era o analfabetismo, era 40%, 30%, um absurdo, né? Hoje não passa dos 6%. Paternalismo. A sociedade brasileira observa o político não como um técnico, não como alguém competente em transformar a sua realidade social, e sim como um pai. Pede uma cesta básica, um cargo político, um jogo de camisa para o seu time de futebol. Infelizmente, até hoje é assim, né? Infelizmente, nós temos até hoje muitas terras improdutivas, muitas terras que têm, entre aspas, um proprietário, mas ela fica parada sem produzir nada, simplesmente por uma especulação fundiária. A terra, muitas das vezes roubada do Estado, ela é cercada e espera décadas ali para ela se valorizar. Essa terra, vamos supor, custava R$ 1 milhão e depois vai custar R$ 20 milhões. Então é isso que nós observamos ao longo da nossa história agrária. Falo, gente, com conhecimento de causa, tá? Conheço muito, muito o interior do meu estado. Nem tudo foi alegria, né, para o governo JK, mas de forma geral, gente, o governo dele foi tranquilo. Sofreu alguma oposição do movimento aqui operário, né, dos ferroviários, dos metalúrgicos, sofreu também pressão dos bancários, enfrentou uma greve aqui em São Paulo, enfrentou revoltas militares, mas sempre com aquela conversinha, com aquele papo manso, ele conseguiu resolver. Tivemos aqui pequenas revoltas, tá, de militares, uma no Pará e uma em Goiás, né, Jacareacanga. Os revoltosos queriam uma nova eleição para o cargo de presidente do Brasil. Olha só, não aceitavam o resultado das eleições. Eu acho que eu já vi isso recentemente no Brasil. Líder, Major Haroldo Veloso e o capitão José Chaves Limeirão. Depois acabaram anistiados. Aqui em Goiás, líder, Tenente Coronel da Aeronáutica João Paulo Moreira Burnier. A desistência de Jânio Quadros, candidato oposicionista à presidência da República. Eles não aceitavam isso daqui. Eles não queriam o JK no poder. Eles queriam puxava um pouco mais a sardinha para o lado do Jânio. Eminente sublevação de esquerda. Eles diziam que a esquerda iria assumir o poder, que os comunistas iriam assumir o poder. Alguns deles, de forma irônica, ainda compactuavam com essas ideias de esquerda. Então, um movimento muito doido, tá? Que durou aqui 2 dias, olha. Esse aqui durou 2 dias. Esse aqui, o primeiro, durou algumas horas só. Né? Então, era um pequeno grupo dentro das Forças Armadas, tá? Que não aceitavam o JK como presidente e o João Goulart como vice. Mas foi resolvido, entre aspas, né? Porque depois, em 64, esses caras voltaram. Mas foi tudo resolvido aqui. Então, aqui, gente, nós observamos o plano de metas, tá? Algumas melhorias que nós tivemos, não podemos negar. Melhorias no setor da indústria, lembrando, essa indústria é uma indústria dependendo do capital estrangeiro, fornecimento de energia, transporte, serão construídas muitas e muitas rodovias, até onde não deveriam ser construídas rodovias foram construídas, e foi um erro histórico aqui no Brasil. Tá?
Não tanto do JK, mas sim a continuidade disso. Quem fala, gente, não é o professor Rogério isso, tá? Eu estou falando que especialistas no sistema de transporte falam hoje. Já vi dezenas de entrevistas dos caras falando. Era para o Brasil ter investido em ferrovias. Era para o Brasil ter investido em hidrovias, mas não. De JK para cá, só rodovia, 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 carro, 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 carro. Tá aí o que nós sofremos nas grandes cidades com engarrafamentos, trânsito absurdo, poluição do meio ambiente e por aí vai, ok? Então tá aqui, olha, a industrialização, um novo ambiente de consumo, né? Com a chegada das multinacionais, essa combinação capital nacional mais estrangeiros, né? Aquilo que eu acabei de falar para vocês, a valorização do sistema rodoviário. Muito comum, gente, na década de 60, tá? Isso acontecia muito no mundo todo. Só que com o passar dos anos, gente, o mundo foi pensando de forma diferente. O mundo, a Alemanha, os Estados Unidos, a França, né, o modelo a ser seguido, eles combinaram o sistema rodoviário com um sistema multimodal, ou seja, hidrovias e ferrovias. Não é isso? Então hoje você consegue viajar praticamente toda a Europa de trem, de forma barata, sustentável e segura. O Brasil não. O Brasil agora que está despertando novamente para a construção de ferrovias, com o desenvolvimento da ferrovia Norte-Sul, por exemplo. Querem construir a Ferrogrão na Amazônia e por aí vai. Então tá aqui, ó. JK incentivou a instalação de multinacionais no Brasil porque achava que elas contribuíam para a nossa industrialização. Foi um grande equívoco, tá? Então olha aqui, né? Beleza e força, harmonia e perfeição. Compre esse lindo carro. Esse carro aqui era o Civic de hoje, né? A televisão popularizando o consumo, né? A grande mídia fazendo aqui o seu papel, né? Então, olha aqui, Arno, Volkswagen, Valita, aqui Arno de produtos, né, eletrodoméstico, Volkswagen carro, Dunlop, pneu, General Electric, motores, lâmpadas, Esso, combustível, Volvo, carros e caminhões, Goodyear, pneu, Pirelli, pneu, Coca-Cola, Nestlé, entre outros, entre outras indústrias de alimentos, né? Ajudaram a criar novos hábitos. E alguns desses hábitos nem são tão saudáveis, né, gente? Quem aí toma Coca-Cola todo dia? Aqui em casa a gente não toma refrigerante. A gente pode tomar cerveja, mas refrigerante não. Faz muito mal para a saúde, né? Então, a propaganda massificada na televisão acaba transformando as nossas práticas de consumo. Uma das características marcantes do governo JK, gente, é inegável, né? É a construção de Brasília. Para ela foi criada uma empresa específica para a construção, chamada de Companhia Urbanizadora da Nova Capital, Nova Cap. Brasília foi resultado da loucura desses caras aí, olha, do Juscelino, do Israel Pinheiro, do Oscar Niemeyer e do Lúcio Costa, né? O Oscar Niemeyer, um grande arquiteto, e aí nós temos engenheiros e urbanistas. Foi construída em 3 anos, inaugurada em 22 de abril de 1960. Impressionante, né, gente? Aqui o destaque, né, para a capacidade de engenharia dos caras da época. Os caras fizeram em 3 anos uma cidade. Aí na tua cidade, o que o prefeito conseguiu fazer em 3 anos? O professor ele não conseguiu fazer nenhum BRT em 3 anos, não conseguiu fazer nenhuma ponte em 3 anos. Aqui os caras fizeram uma cidade, contando com a mão de obra do nordestino, tá? Foi muito importante. Os candangos vieram para construir Brasília. Olha aqui, Brasília não tinha nada, cara. Aí no Cerrado brasileiro. Não existia o estado de Tocantins, que era Goiás. Então aqui uma foto um pouco mais moderna, que é Brasília, ali no meio do Cerrado. Olha aqui, gente, para quem não sabe, Brasília é em formato de avião, olha. Aqui é a parte central do avião e aqui as asas. Eu não lembro qual é aqui, asa sul e asa norte.
Então aqui é onde ficam os principais prédios públicos, né? A Praça dos Três Poderes e tudo mais. Aqui você vê o aeroporto, né? E aqui se desenvolveu ao redor de Brasília várias periferias, né? A periferia Y, a periferia X, Ceilândia, entre outras cidades onde os nordestinos foram morar. Beleza, gente? Aí o Lago Paranoá, muito chique. Muitos nordestinos morreram construindo Brasília, tá, gente? Tivemos casos de corrupção aqui, até mesmo desvios de sacos de cimento para construir mansões à margem desse lago, né? Mansões que ainda hoje estão lá, firmes e fortes, lindas e maravilhosas, graças à corrupção da década de 60. JK saiu do poder, houve eleições, tudo bonitinho, tudo certinho. Quem foi eleito? A dupla Janjan, Jânio Quadros e João Goulart. Esse grandão aqui, muito engraçado, esse cara, ele era uma figura, tá? O Jânio Quadros foi um presidente bem polêmico aqui na década de 60, tanto que ele ficou pouco mais ali, mais ou menos uns 7 meses apenas no poder. Então, gente, o Jânio, perdão, o Jânio Quadros aí teve uma carreira meteórica, né? Muito rápido ele chegou à presidência, né? Foi prefeito, depois governador e presidente. Fez duras críticas ao antecessor, o JK, porque o JK deixou a bomba da inflação, uma desorganização administrativa, muita corrupção, e o Jânio prometeu varrer a corrupção do governo que o governo deixou, né? Por isso que ele andava com uma vassoura por aí, para varrer a corrupção. No Brasil, para acabar com a corrupção, precisa de um aspirador, né, de pó gigante. Adotou uma política de austeridade ditada pelo FMI, restringiu o crédito, cortou subsídios ao trigo e à gasolina e congelou salários. Só coisa ruim para o trabalhador, para tentar combater essa inflação, tá, gente? O que é o FMI? O Fundo Monetário Internacional. É como se fosse um agiota, tá? Então, gente, preste atenção, muitos alunos não sabem disso. Todo país tem uma dívida externa. Essa aqui é a dívida externa. Então, nós temos, vamos supor, nós estamos devendo para a Alemanha, nós estamos devendo grana para o Japão, nós estamos devendo grana para um banco X e nós estávamos devendo muita grana para o FMI, o Fundo Monetário Internacional. É um banco internacional, é como se fosse um agiota internacional. Hoje a gente não deve mais para ele, tá, gente? Então, dentre várias dívidas que nós temos, que o Brasil tem, uma delas era o FMI na época. E o FMI, ele dita, tá aqui, olha, dita regras antes de emprestar dinheiro. Olha, eu vou te emprestar dinheiro, mas lá no teu país tu tem que diminuir o crédito, tu tem que cortar subsídios e tu tem que congelar salário de funcionário público. Aí eu te empresto o dinheiro. Ok? Ok. Então existe até uma relativa quebra de soberania nacional. E aí, cara, ele era um presidente muito polêmico, porque ele se envolvia em umas paradas assim muito loucas, né? Olha ele aí com a vassoura, o cara aí do lado direito. O Brasil cheio de problemas, inflação, dívida externa, desemprego, disparidades regionais, ele vai se preocupar com briga de galo, com corrida de cavalo, com biquíni nas praias, isso aqui é muito louco, né? Vai promover uma relativa censura a espetáculos públicos, vai tentar controlar programas de televisão, de rádio, cinema, coisas que muitas das vezes, gente, nem é função do Estado. Então, os reais problemas do Brasil, ele deixou de lado. Por isso que ele não tinha muita moral no Congresso, né? Na esfera administrativa, ninguém curtia ele. Modificou o horário de trabalho dos funcionários públicos com o estabelecimento de 2 turnos, que é o certo, tá, gente? Aqui ele fez certo. Só que na época era um absurdo, né? Por isso que nós, funcionários públicos, nós temos
esse estereótipo, né, de não trabalhar. Ah, tu é funcionário público, então tu é preguiçoso, tu é vagabundo. Porque isso foi construído historicamente. Porque na década de 60, 70, 80, o funcionário público chegava a 8 horas no trabalho, 8 horas da manhã, e 1 hora da tarde já ia embora. Era muita vagabundagem, né? Só que isso acabou, né, gente? Hoje em dia acabou. Pelo menos até onde eu conheço desse Brasilzão aí, não existe mais isso, né? A não ser alguns DAS de prefeituras e tudo mais, que são puxa-sacos do prefeito, né? Demitiu aqueles nomeados no final da gestão anterior, do JK, isso é normal, tá? E visou combater o contrabando. Como combater o contrabando no Brasil? Demitiu todos os fiscais. Olha só essa loucura que ele fez. Então ele era criticado, ele era odiado por todos. Dentro do contexto da Guerra Fria, ele vai querer ser amigo de todo mundo aqui. Vai querer ser amigo da rapaziada, dos capitalistas e dos socialistas. Não dá certo isso, gente, na Guerra Fria. Ou você é neutro, ou você tem que escolher um lado. Isso foi bem nítido em toda a Guerra Fria. Mas ele se aproximou da galera de esquerda, né? Restabeleceu relações com a União Soviética, deu medalha para o Che Guevara, apoiou várias independências ali na África, condecorou um cosmonauta soviético e já numa tentativa de aumentar seu poder, mandou o seu vice para a China. Aqui foi um plano, tá, gente? Dele que não deu certo. Eu vou te explicar esse plano. Eu, Jânio Quadros, vou mandar o meu vice para a China, tá? E vou apresentar a minha renúncia ao Congresso. Como eles não gostam do João Goulart, que é filho político de Vargas, eles não vão aceitar a minha renúncia. E aí eu vou ficar grandão. Aí eu vou ganhar mais importância na política nacional. Aí eu vou ser o cara. Aí eu vou ter o Congresso na minha mão. Esse era o plano dele, mas não foi isso que aconteceu, né? Ele apresentou a renúncia dele ao Congresso e o Congresso falou: ok, tchau. E ele ficou sem graça, com cara de pateta, né? Aqui você observa ele dando medalha para Che Guevara, líder da Revolução Cubana, né? Isso pegou muito mal frente aos capitalistas. Então ele era um cara muito polêmico. E aí, para surpresa de todos, está aqui a renúncia dele, tá? Ele dizia aqui nesse momento que forças ocultas, né, forçavam ele a renunciar. Então até hoje nós não sabemos direito, né, que forças ocultas foram essas. Ele apresentou a renúncia, o Congresso aceitou e aí o Brasil entrou numa crise. E agora? Quem vai assumir a presidência? Por lei, gente, era o João Goulart, ok? Só que aí foi maior confusão para o João Goulart assumir a presidência aí em setembro de 1961. João Goulart assume com poderes extremamente limitados. Então aqui nós já chegamos no final, né? O último governo de todos esses governos populistas. Então João Goulart não queriam deixar ele assumir o poder, né? Após a renúncia, o Congresso nomeou esse Ranieri aí como presidente do Brasil, algo que não estava certo, tá? Foi aí que o cunhadinho apareceu em cena, o cunhado aqui do João Goulart, o Brizola, juntamente com esse general Machado aí, eles fizeram uma campanha por todo o Brasil. Que campanha é essa? A campanha da legalidade. João Goulart vai sim assumir a presidência, senão nós teremos uma guerra civil. E aí foi para um lado, foi para um lado, foi para o outro, e agora o que faz, o que faz, o que faz? Encontrar uma saída. Qual foi a saída pela tangente? Ele vai assumir dentro de um sistema parlamentar, onde o poder do presidente é limitado, onde quem governa de fato é um primeiro-ministro. E aí, João Goulart, tu aceita? É, né? Fazer o quê? Ele disse, eu aceito. E aí, você vê ele aqui do lado do presidente norte-americano,
para provar que ele era parceiro dos Estados Unidos também, tá? Que ele não era nada de comunista. E aqui nós temos o momento que o João Goulart ele vai conseguir mudar esse cenário de parlamentarismo para presidencialismo, né? A volta do presidencialismo. Então aqui são os primeiros ministros, né? O Tancredo Neves, o Brochado da Rocha e o Hermes Lima. Desde quando o João Goulart assumiu, gente, sempre ele trabalhou para mudar esse plebiscito. Então aqui, cancelamento de um truste, estabeleceu relações com a União Soviética, continuou com relações com a União Soviética, algo que já começou lá no governo anterior. O presidente Brochado da Rocha, o Tancredo Neves depois saiu, quem assumiu foi o Brochado da Rocha, que era parceiro de João Goulart, e já promoveram uma antecipação de um plebiscito. O que seria decidido nesse plebiscito? O retorno do presidencialismo. Então, plebiscito, gente, o que é plebiscito? Tem aluno que não sabe o que é plebiscito. É uma votação popular. Pode ser estadual, municipal ou nacional, né? Algumas décadas atrás tivemos o plebiscito do desarmamento. Questões referentes à remessa de lucros, o João Goulart conseguiu aprovar uma lei e por isso também ele foi taxado de comunista, tá? Algo que ele não era. Aqui já no terceiro primeiro-ministro houve a campanha do plebiscito e a sociedade votou pela volta do presidencialismo. Então, a partir do momento que ocorre a volta do presidencialismo, aí sim o João Goulart vai ter seus plenos poderes e vai começar a lutar pelas reformas de base. O que eram as reformas de base? Eu vou colocar bem aqui. Reformas de base, né? Vamos fazer várias reformas, um pacote de reformas. Reforma política, reforma administrativa, reforma tributária e principalmente a reforma agrária. Então ele vai pressionar o Congresso para aprovação dessas reformas. Então tá aqui, houve o plebiscito, né? Chegou a hora de dizer não. Não ao quê? Não ao parlamentarismo. Vitória do não em todo o Brasil. Então voltou o sistema presidencialista. Então, com muito custo aqui, com muita luta, ele conseguiu criar essa lei de remessa de lucros, né? Disciplinava a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior. Era um projeto antigo ainda do governo Vargas. Limitava o envio anual das empresas estrangeiras, a título de lucro no máximo de 10% do capital trazido para o Brasil como investimentos. Ou seja, as empresas estrangeiras não poderiam, gente, enviar 100% dos seus lucros para fora do Brasil. Deveriam deixar um percentual. As empresas estrangeiras, logicamente, que não gostaram disso. Consequência, o volume de investimentos externos do Brasil despencou aqui 40% em um ano, tá? Então pegou muito mal para o João Goulart essa medida. O plano trienal, né, tentava resolver os altos índices de inflação, que chegava aqui na casa dos 80%. O plano trienal, gente, ele tentava combater a inflação, promover o desenvolvimento econômico e fazer as reformas estruturais, tá? O plano previa reformas administrativas, bancária, fiscal e agrária, aquilo que eu falei nas reformas de base, né? Mas esse plano praticamente não saiu do papel porque o João Goulart logo depois sofreu o golpe, né? Foi criada a Superintendência Nacional de Abastecimento, a SUNAB, encarregada de controlar os preços, né? Controle de preços, a gente já sabe que historicamente não dá certo no Brasil e aqui também não deu certo. O único apoio com que o presidente podia contar vinha de organizações não governamentais. O resto da galera todinha era contra João Goulart. Por que era contra João Goulart? Porque João Goulart foi ferir os privilégios da elite brasileira, principalmente quando ele fala de reforma agrária. Então a galera que gostava do João Goulart, aqui o governador de Pernambuco, né, os estudantes da Uni, setores de esquerda,
Dentro ali do movimento estudantil tinha muitos centros populares de cultura, onde a galera se reunia para debater política, falar de filosofia, fumar um negocinho, né, fazer amizades, namoros, etc. Né? Eram círculos socioculturais organizados dentro da UNE. Alguns setores de esquerda defendiam a luta armada, tá? Isso é inegável, mas eles eram muito fracos para sustentarem ali o governo, como nós observamos. Aqui, um momento muito importante do final do governo João Goulart foi o comício na Central do Brasil, né? Onde ele, com o povo organizado pelo sindicato ali, diziam que eles iriam fazer as reformas de base. O povo deveria ajudar, era extremamente necessário fazer as reformas. O povo deveria pressionar o Congresso para que essas reformas fossem aprovadas. Aqui ele fala: já sabemos que não é possível produzir sem reformar, que não é mais possível admitir que essa estrutura ultrapassada possa realizar o milagre da salvação nacional para milhões e milhões de brasileiros da portentosa civilização industrial, porque dela conhecem apenas a vida cara, né? A civilização industrial, que é o modelo norte-americano, né? Nós conhecemos o que? As desilusões, o sofrimento e as ilusões passadas. O caminho das reformas é o caminho do progresso. Então, é necessário fazer as reformas para que possamos atingir um progresso. Era isso que ele estava afirmando aqui. E a paz social? É reformar trabalhadores, é solucionar pacificamente. Olha como ele está dizendo aqui, olha. Ele não quer guerra, gente. Ele não quer o comunismo. Ele quer solucionar pacificamente as contradições socioeconômicas do Brasil, inteiramente superadas pela realidade do momento em que vivemos. Então aqui os militares começaram a limpar suas armas para organizar o golpe. Logo veio a oposição, que organizou essa marcha de família com Deus pela liberdade. Aí são os movimentos de direita, né? E de novo aquele velho discurso, olha, o Brasil não será uma nova Cuba. Passeata de 500 mil em São Paulo defende o regime. Que regime? O regime militar. Reunião da Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro. O João Goulart apoiou esse movimento. O último discurso no Automóvel Clube a uma assembleia radicalizada de subalternos das Forças Armadas. Aí um pequeno grupo que lutava contra os grandes oficiais foi apoiado pelo presidente. Isso foi visto como uma quebra de hierarquia. Então era necessário tirar o João Goulart do poder, segundo a elite brasileira, os militares e a imprensa, e isso foi feito. Em 31 de março de 1964 ocorreu o golpe militar civil, né? Então você vê aqui os últimos momentos do governo João Goulart, né? Ele saiu do Rio de Janeiro, foi para Brasília, depois foi para Porto Alegre, foi para São Borja, e aí ele foi. Deixa eu passar aqui. Eita, esses efeitos especiais estão excelentes, para dizer o contrário. Operação Brother Sun, porque os Estados Unidos apoiavam esse golpe militar. Esse e outros na América Latina, tá? Não devemos esquecer isso. Uma operação secreta, alguns porta-aviões, sem querer querendo, estavam passando ali próximos do Rio de Janeiro. Caso João Goulart reagisse ao golpe, eles iriam apoiar o golpe, né? Os norte-americanos iriam apoiar a direita, iriam apoiar os golpistas aí. Então, o golpe militar, gente, é o reflexo da Guerra Fria no Brasil. Então, tá aqui, no dia 1º de abril de 64, João Goulart desembarcou em Montevidéu, onde morrerá 12 anos depois. Nunca mais ele veio para o Brasil. Professor, por que ele não reagiu ao golpe? Porque ele tinha medo de morrer, tá, gente? Ele tinha medo de morrer, de ser preso, de matar seus filhos, sua esposa. Não vamos julgá-lo, tá, gente? Então ele preferiu salvar a vida da sua família. E se ele reagisse, gente, com certeza ele seria morto. Como aconteceram em vários casos aqui na América Latina. Tivemos golpe militar e civil, gente, na Argentina,
no Chile, no Peru, no Panamá, no México, em praticamente toda a América Latina, nós tivemos golpes militares apoiados pelos Estados Unidos, e aqueles presidentes que foram eleitos democraticamente, que reagiram, foram presos e alguns foram mortos. Beleza, gente? Então, próxima aula nós vamos continuar com a ditadura civil-militar. Até a próxima. Não se esqueçam, deixe seu like, inscreva-se no canal. Até a próxima. Fui!